Nesta quarta-feira voltamos à sua presença, voltamos a estar consigo para mais 10 minutos em que vamos abrir a nossa Bíblia, nós deste lado. Esperamos que você tenha a sua Bíblia consigo desse lado e possa também acompanhar nas leituras que vamos fazer e também nas reflexões que vamos tendo aqui nesta conversa diária entre eu, Jorge Duarte, e o Pedro Esteves, que está connosco, que é o nosso convidado residente. Eu vou convidá-lo a abrir a sua Bíblia novamente no capítulo 16 de São João, porque há mais qualquer coisa que nós podemos retirar desta passagem e que será ponto de partida para a nossa conversa de hoje. Nós abrimos a Bíblia em São João capítulo 16 e vamos ler o versículo 8, que temos lido nos outros dias, que diz: "Quando ele vier, convencerá o mundo de três coisas, do pecado, da justiça e do juízo." E o versículo 11 vai-nos explicar, ou vai-nos dar uma dica do que é este juízo, que poderá ser este juízo. Diz: "E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado." Pedro, ontem falámos de justiça e falámos da justiça que Jesus refere. Já falámos aqui do pecado. Hoje vamos falar um bocadinho deste juízo. Será uma boa notícia este juízo, que o Espírito Santo, no fundo, nos convence ou tem a responsabilidade de nos convencer, ou nem por isso? É bom ou nem por isso? Bom, este juízo sobre o qual, ou acerca do qual o Espírito Santo nos quer convencer, é uma autêntica boa nova. Então estamos aqui a dar uma boa nova a todos aqueles que nos veem e nos ouvem, não é? A explicação para isto não é porque nós queiramos, nós gostamos mais de boas notícias do que más. Claro. Nós estamos a dizer isto só porque assim é mais satisfatório para nós. Não, é porque Jesus deu uma explicação. E quando ele disse, ok, o Espírito Santo vai convencer-vos do juízo, e depois na explicação que ele dá, tu próprio leste, porque o príncipe deste mundo, que é um título, digamos assim, que na Bíblia é atribuído a Satanás, o diabo, ele está condenado. Ou seja, é quase como que quando nós temos uma criança e que chora porque tem medo de algo e nós damos-lhe a garantia que aquele medo que ela tem não faz sentido porque nada daquilo que ela pensa que pode acontecer vai acontecer. Exatamente. Não existe, não está lá, o monstro não está lá. Neste caso, o juízo é uma boa nova porque Satanás já está condenado. Ele existe, mas está condenado. Então, eu creio que talvez a melhor maneira de tornarmos isto claro será lermos na Escritura. Isto é quase como uma viagem ao futuro, à profecia bíblica no seu âmago, quando a profecia nos fala sobre acontecimentos incríveis e que têm precisamente a ver com... São palavras que nos revelam como, não o quando exatamente, mas sobretudo como, que fenómenos acontecerão quando este juízo que Jesus aqui fala se cumprir. Então, vamos lá fazer essa viagem. Essa viagem leva-nos ao final do último livro da Bíblia, Apocalipse no capítulo 20, e vamos ler aqui alguns versículos. Claro, não vamos ler toda a versão, todo o texto, aliás, todo o capítulo 20. Ele está aqui precisamente para nos ajudar a compreender o juízo e especialmente como é que Satanás no final será julgado e acusado e destruído. É isto. Mas vamos ler alguns versículos que o dizem claramente. Versículo 7, Apocalipse 27 diz: "Quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão." Versículo 8, "Ele sairá a enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, a fim de juntá-las para a batalha." Isto é realmente uma linguagem impressionante. Imaginar esta cena. A cena está-nos a ser descrita. Satanás, embora tenha estado 1000 anos aprisionado, não vamos entrar aqui numa explicação profunda, mas ele estará nessa prisão. Após esse tempo, é-nos revelado que Satanás fará ainda como que uma derradeira tentativa de sair vencedor deste conflito. Já não com aqueles que supostamente estão libertos do pecado. Seguramente que não. Mas com aqueles que disseram não ao Espírito Santo. Aqueles que negaram o Espírito Santo, extinguiram o Espírito Santo. Como dizíamos, pecaram. Na semana passada falámos daqueles que pecaram contra o Espírito Santo. Esses realmente vão estar com ele, porque os outros, aliás, estes 1000 anos, são equivalentes àquele tempo em que os justos estarão com o Senhor nos céus. Mas agora vamos avançar. Este fenómeno vai dar-se, Satanás vai arregimentar pessoas e vai ter esta derradeira tentativa de se revoltar contra Deus, que é o que ele faz desde o princípio, mas finalmente, e isto é o que podemos dizer que é a primeira vez, embora seja no fim, que a Bíblia o descreve desta maneira, finalmente então é-nos dito, versículo 10,
que o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. A descrição é clara. O diabo será lançado no lago de fogo e enxofre. Quer dizer, o diabo será destruído, condenado. E vamos ler ainda o versículo 13. Deixa-me só dizer, e esta besta e este falso profeta foram as duas... São os dois instrumentos que do ele diabo usou nesta terra. Exatamente. Eles representam duas grandes autoridades que nesta terra agiram. É só ler o capítulo 13, 12, 13 e 14. Fica aqui este convite e aprofundá-los. Mas fica claro que estas duas entidades, besta e falso profeta, poderes de natureza religiosa, também política e civil, juntaram-se para fazer o quê? Para serem instrumentos do diabo nesta terra. Por isso é que eles serem a oposição a Deus. São a oposição a Deus. Por isso é que essas instituições e esses poderes, claramente, esses pecam contra o Espírito Santo. Exato. Precisamente porque nesta terra são instrumentos não de Deus, mas instrumentos do diabo. Por isso é que então nos é dito que o diabo e os seus dois grandes instrumentos na terra, que aqui são chamados numa linguagem profética, eles vão ser destruídos num lago de fogo. Quer dizer, será uma condenação que os aniquilará. E já agora vamos ler ainda o versículo 13, que ainda reforça a imagem. Diz, o mar entregou os mortos que nele havia. E a morte e o além deram os mortos que neles havia. E foram julgados, cada um segundo as suas obras. Ou seja, estes são todos aqueles que seguiram estes dois instrumentos ou estas duas forças que foram aplicadas por Satanás nesta terra. Foram usados por esses instrumentos, permitiram que isso acontecesse. Podemos até dizer numa linguagem bíblica, foram selados por esta besta e pelo falso profeta. E o que é que acontecerá no fundo? No final, todos serão condenados. Então, o versículo 14, vamos ainda lê-lo, diz que a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Então é interessante que um versículo nos diga que a morte vai ser condenada à morte. Parece uma redundância, mas significa que não mais haverá morte. Por isso é que Paulo vai dizer, ó morte, onde está o teu aguilhão? Exatamente, não é? porque a morte vai deixar de ter poder ou eficácia. Porquê? Claro. Porque a morte vai ser lançada num lago de fogo. Isto percebe-se logo que a linguagem é simbólica, porque a morte não é uma pessoa, não é uma coisa física, mas é a possibilidade de morrer, a morte, enquanto uma realidade da experiência humana, e se calhar mais do que humana, a morte deixará de ter lugar. Ela deixará de ter lugar. Portanto, a vida reinará, no fundo, e o autor da vida que é Deus. Então, o que é que este texto nos diz? Diz-nos claramente que o juízo do qual o Espírito Santo nos quer convencer e alertar é um juízo que traz esta boa nova. Tu agora aqui sofres, o pecado é terrível, tu sentes-lo na tua vida, no mundo tens aflições, usando as palavras de Jesus, é como se o Espírito Santo nos dissesse, mas não temas, porque o autor deste sofrimento vai ser condenado. O próprio sofrimento vai ser condenado. Claro. Todos serão aniquilados. Por isso, o Espírito Santo advertir-nos para esta obra que vai acontecer, para esta realização da parte de Deus, embora ela naturalmente seja trágica, porque nunca podemos esquecer isto. Satanás é uma criatura e foi criada por Deus. Será, portanto, uma criatura, não um filho de Deus, porque ele já não é filho dele, mas é uma criatura de Deus. Todos aqueles mortos que lemos que sairão, todos esses são homens e mulheres que Deus ama, por quem morreu. Portanto, não é uma boa nova no sentido de que isto é uma maravilha, ler isto e que isto dá-nos... Não, é uma boa nova no sentido de que nós podemos viver hoje na consciência de que o juízo de Deus será derradeiro, não deixará margem para dúvidas, será justo. Ao ponto da Bíblia também dizer que nunca mais se levantará a segunda vez, não é? Por isso é que essa morte não se voltará a levantar, o pecado não se levantará novamente, porque o juízo de Deus será total. É por isso é que, claro, por isso é que o Espírito Santo, hoje, enquanto aqui estamos, ele também nos chama a resistirmos ao diabo. Há um texto muito bonito do apóstolo Paulo que diz resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Isso mesmo. Portanto, nós, claro que somos chamados, e o Espírito Santo, por isso é que ele nos convence destas coisas, porque nós temos que resistir ao diabo. Por uma razão, porque o diabo vai ser destruído. Claro. E ninguém quer ser destruído. Ninguém quer que o seu futuro, mesmo que possa não ser na sua vida aqui, enquanto temos a primeira vida, digamos assim, antes da primeira morte, mesmo que não seja
que seja para lá da nossa morte aqui nesta terra, na verdade é que todos ressuscitarão, todos viverão e experimentarão esses momentos. Ninguém vai querer estar do lado do diabo. Eu não sei se vamos ter tempo esta semana de podermos dar este toque, mas também é certo que o Espírito Santo se vai ausentar da terra, não é? A própria Bíblia diz isso, num determinado momento, e a terra ficará sem a presença de Deus, não é? E porquê? Porque nessa altura é muito... Isso vem a propósito precisamente porque na obra de convencer as pessoas do pecado, da justiça e do vai juízo... Vai haver um encerramento. Quando assim, o Espírito Santo for retirado da terra, é muito simples. Já ninguém mais se poderia convencer. Pois. Não é porque Deus deixe de querer convencer as pessoas. Claro. É porque já não há mais ninguém. É porque a obra convencer. Está realizada. Aliás, a própria linguagem profética, e hoje estamos um pouco a tocar nas profecias, ela diz isso, porque uma vez que as profecias nos dizem que quando esse momento chegar, quem for justo será mais justo ainda, não é? Exato. E quem estiver injusto ainda continuará a fazer injustiça, quer dizer que as escolhas estão feitas. Por isso, essa obra de retirar o Espírito Santo da terra, ou no fundo outro termo para dizer o mesmo, que é a graça de Deus encerrar, não significa que Deus vai deixar de ser um Deus gracioso, porque Deus não pode fazer isso. Claro, isso é contra a natura. Deus nunca, nós já o dissemos aqui várias vezes, Deus não se pode negar a si mesmo. Deus não vai chegar a um ponto e dizer, eu agora já não sou mais gracioso. Deus não pode fazer isso. Os homens é que tomaram as decisões. Por isso o Espírito Santo é retirado, porque a obra de convencer pessoas já seria inútil. Exatamente. Cada pessoa tomou nessa altura a sua posição. Ou se pôs precisamente do lado da besta e do falso profeta, dos instrumentos do diabo, ou colocou-se do lado de Jesus Cristo. Pedro, muito obrigado. Fica encontro marcado para amanhã, neste mesmo horário, porque ainda temos mais 2 dias para encerrarmos este capítulo fascinante, como foi todos estes dias em que nós viemos trabalhando e analisando, retirando da Bíblia aquilo que nós conseguimos extrair sobre Deus na pessoa do Espírito Santo. Então não se esqueça, amanhã cá estaremos neste mesmo horário, aqui na Rádio RCS, também pelo Facebook e pelo Web Channel. Está tudo dito por hoje. Até amanhã, se Deus quiser.